Galera, é o seguinte, provavelmente se você comprou o PS4 no lançamento, não se impressionou tanto com os visuais logo de cara, já que os jogos que estavam saindo naquele período não necessariamente enfatizavam isso, e o fim da geração do PS3 já tinha conseguido fazer muita coisa nesse sentido, em que os resultados apresentados foram incríveis. Mas, mesmo assim, olhando para o que é visto hoje em dia, com cada vez mais necessidade de poder em hardware, parece que nunca vamos conseguir alcançar um padrão gráfico ideal. A indústria parece fomentar o lançamento de novos consoles, obrigando os jogadores a trocarem de plataforma para poder acompanhar alguma franquia ou algum novo lançamento, oferecendo novos recursos e possibilidades, e nós automaticamente somos obrigados a fazer. Só que essa troca não pode acontecer de graça, e por isso a gente sempre espera por um salto que seja significativo na experiência visual dos jogos. Só que o interessante é que conforme o tempo foi passando, para poder apoiar essa cultura de progresso técnico nas imagens apresentadas pelos jogos, encontramos diversas ramificações gráficas que se caracterizaram como estilos visuais, algo que foi dando cada vez mais liberdade para os criadores. Ou seja, tivemos os gráficos com o foco artístico, com o foco em impressionar e que por isso muitas vezes são mais lúdicos em alguns aspectos, e também tivemos os gráficos realistas. Algo que por sinal acontece há muito tempo na indústria se pararmos para reparar, porém muito apoiado do que a gente estava acostumado anteriormente. É só olhar para a primeira impressão que você teve ao jogar o seu primeiro jogo em 3D no PlayStation 1. Provavelmente você ficou boquiaberto com o quão realista ele foi para você naquele período. E isso aconteceu porque o parâmetro que se tinha antes era mais baixo do que o que foi apresentado pelo lançamento do console de quinta geração da Sony. Então, é natural que haja uma surpresa. E é por todo esse cenário, inclusive, que é normal ficar indignado quando se encontra na geração seguinte algum jogo com um padrão visual inferior ao da geração anterior, ou até mesmo uma sequência de um game que, mesmo dentro da mesma geração, siga por esse ritmo. Porque nesse caso, o parâmetro que nós já tivemos anteriormente foi mais alto. Nós sempre estamos esperando ser surpreendidos, até para poder justificar o que a gente gastou trocando de geração ou comprando um novo jogo. Só que mesmo com um início tímido, onde parecia não se ter mais para onde andar porque o padrão visual encontrado no PlayStation 3 já tinha sido muito alto, olhando para o realismo encontrado em títulos como Call of Duty ou Battlefield com foco voltado para a oitava geração, a gente começa a ver o quanto o PS4 oferecia em nível de poder e como isso abriu margem para muitos outros projetos que conseguiram revitalizar sagas e se destacar ao dar vida ao seu contexto imagético e realismo. E se atrelando a isso, acreditem, a gente teve uma grande surpresa ao ver o que o PS4 foi capaz de fazer pouco tempo depois do seu lançamento. E é nessa linha de raciocínio que a gente vai fundo hoje, porque acredito que tem muito do console ao longo de quase uma década que não foi explorado com a atenção que se deveria. E olhando para o cenário atual, em que franquias antigas têm sido cada vez mais importantes nessas gerações mais recentes, por justificar inclusive a compra desses novos consoles, elas precisam ser cada vez mais evidentes e seus feitos precisam ser destacados. Mas, sem mais delongas, pra gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então é hora da gente se surpreender com o que pra época foi incrível pro PlayStation 4. Antes de qualquer coisa, imagina que o aniversário de uma pessoa que você gosta muito chegou e você percebe que não comprou nenhum presente pra ela, e a única coisa que você sabe é que essa pessoa gosta muito de PlayStation. E agora? Calma que com o projeto dos hypados de No Hype Games, você consegue resolver isso e ainda aproveita um desconto clicando no meu link. Além de diversas ofertas selecionadas pra você, dá pra contratar a PS Plus por um preço mais em conta comprando um gift card no valor do plano que você quer na minha loja. Pelo meu link no Hype Games, contratar 12 meses de PS Plus fica por menos de R$190, enquanto que na PSN você paga praticamente 200. Depois de comprar aqui no Hype Games, é só resgatar aqui no seu inventário e entregar para a pessoa que você gosta. É tudo muito simples, ágil e extremamente seguro. Ah, sem contar que o bacana é que isso pode ser pago de várias maneiras, tipo Pix, parcelar no cartão de crédito e muitas outras. E no caso de qualquer dúvida, o próprio site tem um canal específico de suporte para te ajudar. Então clica no meu link fixado nos comentários para aproveitar todos os benefícios com muita segurança e agilidade. O que eu vou falar agora não é o alvo do vídeo, mas serve para nortear bastante o que a gente vai falar aqui. Imagino que atualmente muitos de vocês devem conhecer Doom, não o Eternal, que tem sido o mais popular da franquia por ser o mais recente e também um sucesso comercial estrondoso. Tô falando do que antecede a ele. Esse definitivamente foi um título que marcou por conseguir revitalizar a série que passou anos por um hiato e que durante um tempo fez uma tentativa de
ir por um gênero que não era bem pelo que a saga se consagrou, que foi o de terror, pelo menos não de forma direta. Na verdade, Doom 3 quis muito mais pegar uma das possibilidades presentes na franquia e se aprofundar do que expandir o que ela tinha. É um jogo interessante com recursos técnicos incríveis, mas que no fim das contas não vingou como se esperava. Então esse revival de Doom trouxe tudo em absoluto que deu certo nos PCs, com um novo padrão gráfico, e usou o lançamento de Doom 3 para poder expandir esses conceitos. Como assim, você me pergunta? Eu te respondo. O game trouxe os combates viscerais que consagraram os clássicos nos PCs, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e de quebra se aproveitou que encontrávamos visuais incríveis agora para poder pegar aquele aprofundamento que o terceiro jogo teve e apresentar de uma nova forma. As criaturas da saga sempre foram horrendas e os cenários tinham uma ideia macabra nos originais também, mas era difícil identificar tudo isso com um padrão gráfico daquele período, mesmo nos PCs. Já com o poder introduzido pela sexta geração, isso tudo ficou mais fácil, então os ambientes e os próprios inimigos foram pensados para poder conceber um jogo assustador, mas perdeu a dinâmica de combate encontrada nos jogos que antecedem a esse. E aí tivemos o que conhecemos hoje, com os visuais grotescos das criaturas, cenários que mesmo com muita coisa acontecendo têm elementos que são literalmente macabros e uma história que tem uma premissa pesada, embora não seja tão assustadora, mas ela cumpre muito bem o seu papel. Podemos dizer que assim ele conseguiu revitalizar a franquia usando tudo o que foi aprendido, usando o conceito de Doom 3 para poder dar uma expandida nela, ao mesmo tempo em que manteve a sua essência, e por isso o resultado deu tão certo. Agora, conhece outra franquia que fez isso muito bem? Sim, se você respondeu Resident Evil, você está completamente certo. E hoje a gente precisa falar sobre os feitos de Resident Evil 7, que conseguiram trazer a saga de volta para o auge. A primeira polêmica ao falar do jogo é sobre o novo estilo de câmera que foi adotado, que na verdade não é tão novo assim para a franquia. Ele usa o estilo em primeira pessoa, porém não foi o primeiro jogo a fazer isso. Tivemos todos os títulos da subsérie Survivor e o Dead End, que usa como câmera auxiliar na hora de atirar nos inimigos. A diferença é que aqui esse estilo foi empregado com novas responsabilidades. Quando a saga saiu, mesmo que ela não tivesse os cenários mais assustadores, onde operavam de forma muito mais conceitual, passando um clima de solidão, o jogo usava toda a atmosfera e mecânicas para poder passar a sensação de sobrevivência e terror. A série então ficou naturalmente conhecida por isso, só que com o passar do tempo ela foi mudando o ritmo, e isso acarretou no desgosto de muitos, assim como na perda de qualidade também. Assim, nesse meio tempo, os jogos de terror em primeira pessoa como Outlast, Slenderman e Amnesia ganharam mais notoriedade pelo estilo de câmera, proposta e gameplay, mas também conseguiram expandir o conceito de ter um inimigo te perseguindo que a Capcom já havia introduzido lá atrás, e vocês sabem de quem eu tô falando. Todas essas três franquias citadas possuem inimigos que ficam perseguindo você, se não o jogo inteiro, em partes dele. E se a atmosfera apresentada já deixava o jogador tenso e apreensivo, ter alguém atrás de você te deixa facilmente desesperado também enquanto você explora todo o ambiente e tem objetivos para poder concluir. Você basicamente precisa continuar explorando o cenário, porém com uma certa pressão. Só que em Resident Evil 7, a câmera em primeira pessoa que a gente vê nesse tipo de título também parte muito do princípio da impessoalidade do personagem para poder colocar o jogador na pele dele, o que possibilita mais sustos e, não menos importante, mais imersão também. Na verdade, podemos dizer que ambos se conectam, e isso foi um cenário perfeito para a próxima entrada da série na época, porque a essência ela já tinha, só que ela precisava pegar mais elementos para torná-la inovadora e expansiva, bem como o Doom fez, e isso foi o que aconteceu. Só que tem mais. O histórico da Capcom sempre foi o de almejar o fotorrealismo, e ela traz essa bagagem com ela aqui. Então é importante ter isso em mente ao observar como o PS4 fez para poder lidar com tudo isso. Nesse histórico, a gente percebe que durante um tempo ela passou por um certo processo de adaptação gráfica, e por isso pode ter parecido para os que já estavam acostumados com os incríveis gráficos pré-renderizados que algumas partes dos jogos em 3D dela não eram bonitas ou realistas o suficiente, o que é normal, porque de fato em muitos casos não eram mesmo. Mas em contrapartida também não demorou muito para ela se adaptar ao estilo, e a subsérie Outbreak demonstra muito bem que ela entendeu que os gráficos em 3D precisam estritamente do apoio da direção de arte para decidir que rumo os visuais vão tomar, porque esse é um estilo muito aberto, então ele precisa de um norte, e esse norte é o que vai definir se os gráficos vão ser mais realistas, mais lúdicos ou mais artísticos. No PS2 vocês já conhecem o sucesso que ela consagrou, e no PS3 não tem como não mencionar o que Resident Evil 5 fez com a MT Frameworks
Framework, o motor gráfico da casa na época. O título não apenas é superior em inúmeros aspectos ao seu sucessor, o que nós já comentamos que é um problema, como também tem visuais que em muitos trechos se assemelham ao aspecto fotorrealista, algo incrível para sua época e o coloca à frente de muitos jogos da geração seguinte. No entanto, foi no PS4 que tivemos a primeira aparição da RE Engine, com diversos recursos focados na iluminação, texturas e modelo dos personagens, e isso conseguiu caracterizar a série mais uma vez, mantendo o costume da empresa de impressionar com visuais realistas. E embora tenhamos citado Doom aqui, é interessante destacar que ele, por ser um jogo rápido, dificilmente deixa a gente reparar nos detalhes, por mais que seus visuais sejam incríveis, algo que Resident Evil 7, por sua vez, não deixa passar. Assim, deu para entender o contexto do jogo, né? Agora vamos ver como ele surpreende. Nele temos basicamente o conceito do primeiro game aplicado e expandido para o padrão do PlayStation 4. De início temos a introdução, que faz questão de deixar duas coisas claras. Uma delas é que o clima é de solidão, e isso foi resgatado do primeiro jogo da série. Você passa boa parte do tempo sozinho, explorando um cenário claustrofóbico ou lidando com inimigos. E talvez por isso eles não sejam tão variados, porque provavelmente a ideia de um alguém diferente aparecer queira ser mais pontual para poder te impressionar e te deixar mais apreensivo, algo que dá muito certo por sinal. É muito fácil destacar um inimigo mais poderoso de um mais comum. A outra é a qualidade gráfica aplicada nos materiais aqui usando o esquema de vegetação apresentado. Caminhar pela trilha e observar a forma como a luz dá destaque para isso, entrando no meio das árvores e criando contraste no chão de maneira inteligente para chamar a atenção do jogador, nos faz ver como existe um salto visual gigante aqui. É claro que nesse trecho também tem a história, que não tem nada de especial e vocês já devem saber. Assumimos o controle de Ethan e ele tá indo atrás da esposa dele, que aparentemente está morta. Chegando no local, ele é sequestrado pelo dono de uma residência e precisa sobreviver. Um conceito que mistura Silent Hill 2 com algum outro Resident Evil. De qualquer forma, depois dessa introdução, entendemos que, assim como foi no primeiro game, existe uma área principal e existem as áreas secundárias que existem para poder dar apoio à gameplay e fazer com que a trama avance. A primeira é a área que conecta todo o resto e funciona como a mansão do título que deu origem à saga. Eu não chamaria necessariamente de hub, mas é nela que todos os eventos de peso acontecem, assim como é aqui que temos um ponto de partida para todos os outros ambientes. Nessa parte, entendemos que o Survival Horror está de volta e expandido. Além de termos Jack, o pai de família da casa, atrás de nós durante vários trechos, que pode acontecer inclusive de maneira aleatória, se inspirando em títulos como Outlast e até o próprio Resident Evil 3 com o Nemesis, exploramos um sótão, uma parte subterrânea, encontramos chaves e destrancamos portas, assim como identificamos diversas outras portas que precisam de chaves que não estão localizadas nesse ambiente. E isso é o jogo mostrando pra gente que existem mais idas e vindas pelo cenário até o seu fim. Já graficamente, é aqui que vemos os modelos de personagem em destaque por uma cena peculiar na mesa de jantar. Ethan não é o personagem mais falante, tampouco o mais carismático, mas o jogo faz questão de conversar com o jogador durante todo o tempo. E aqui é ele falando pro que de fato ele veio com seus visuais. O trabalho de fotogrametria é incrível para poder dar expressões faciais e a atuação foi feita de maneira genial nos movimentos corporais dos personagens, deixando tudo extremamente natural e realista. O que foi importante, porque como é um jogo em primeira pessoa e a gente parte do princípio da impessoalidade, tá sempre tudo acontecendo em tempo real. O único detalhe que precisava de um certo aprimoramento era o cabelo das personagens femininas, mas isso sempre foi um nêmesis para os jogos, porque é de fato difícil trazer uma representação de fio a fio e aplicar física a isso. Mas pro início do ano de 2017, além de mostrar um salto substancial comparado ao PS3, finalmente ele também mostrava como a engine era competente o bastante para esse novo ciclo de consoles. Nesse trecho, inclusive, ainda fica implícita a capacidade de mudança de texturas que o motor gráfico tem, algo que foi muito melhor aproveitado pelo Devil May Cry 5, mas é interessante ver que já aqui, nesse momento que Jack surge do absoluto nada, a superfície é alterada de maneira realista e extremamente detalhada. E a iluminação também faz seu papel nessa parte, agindo com o foco em sua vertente indireta para poder criar nuance nos cenários. Mas eu diria que ainda não é o momento da gente dar destaque a ela. Indo e vindo entre as salas, explorando o subterrâneo e enfrentando inimigos, é fácil perceber que o que se destaca aqui é a qualidade dos assets ao trazer objetos que compõem a ambientação e ajudam nesse realismo. Tudo é muito bem representado e mesmo que por vezes possa aparecer alguma textura em baixa definição, o contexto em que ela foi criada é um contexto realista e por isso acaba passando despercebido. E com essa base dita, é fácil falar das partes adjacentes que complementam o jogo e ajudam a trama a se desenvolver. A segunda área nos faz observar Margaret, a mãe da família, e com ela dá pra notar algo em Jack também, que é a inteligência artificial. Durante um momento no game, vamos precisar nos esconder dela, e é
é incrível como ela é atenta a todos os sons aqui, e é exatamente isso que observamos quando o Jack está nos perseguindo na casa principal do jogo. E de quebra, vale destacar que ambos são inimigos falantes, que vão anunciando enquanto estão atrás de você, passando um clima de terror dos filmes dos anos 80 e 90 com muita facilidade. Por isso, inclusive, que pouco se faz nesse trecho, porque a ideia dá ênfase à inteligência artificial desse inimigo que fica te perseguindo. Mas a gente também tem a oportunidade de ver o efeito do fogo iluminando o local pela primeira vez, e acaba criando sombras diretas de forma realista e que são magníficas para dizer o mínimo. Já a terceira parte é um galpão de um dos filhos do casal, e aqui temos mais solução de enigmas, o que é algo positivo para a franquia. É uma parte destinada a isso, mostrando mais da essência, sem muita ênfase gráfica por sinal, com exceção de que nos faz entender como a luz é um elemento primordial aqui, por ser um jogo muito escuro. Só que essa escuridão é bastante natural e realça o excelente nível de preto do game, algo que foi expandido em outros jogos posteriores. E chegando na última área, que é o navio, diria que é a parte mais agitada no jogo por termos muitos inimigos. A proposta dela é de fato ser difícil e por isso eles aparecem com mais frequência, mas ela também explica os eventos da trama e nos leva de volta para onde começamos, que é a parte central. Aqui é onde eu acho que os efeitos de luz aparecem de forma veemente, além da área introdutória, é claro. Existem dois que são incríveis e mostram como são importantes para a composição de um ambiente de survival horror. Um deles é a iluminação volumétrica, que nessa engine é de fato surpreendente, fazendo uso de feixes de luz para poder ajudar na atmosfera e trazendo ainda mais realismo com um ar de suspense para o game. E o outro é a luz especular, que foi utilizada com mais frequência no título seguinte, mas nesse trecho, como existem muitas superfícies metálicas, ela faz o seu papel de mostrar o metal refletindo algum tipo de luz, dando um aspecto brilhoso. É claro que todos os elementos que a gente segmentou de acordo com cada ambiente aqui fazem aparições em outros locais, mas o ponto é que cada local parece dar ênfase a um elemento diferente, e isso foi interessante desse jogo. E com exceção do navio, todas as outras áreas podem ser revisitadas a qualquer momento durante a jogatina de acordo com o seu processo, é claro. E é interessante notar o processo de transformação da casa da família Baker quando você faz isso, o que é algo bem característico da franquia e te dá margem para abrir mais portas trancadas para poder conseguir itens. E ainda nesse processo entre ir de um local para outro, o jogador pode andar pela área externa da casa e ver mais um pouco de como a vegetação foi bem retratada, só que dessa vez com uma influência diferenciada da iluminação, já que no começo, na parte introdutória, a gente tinha um período diurno e agora a gente está num período noturno. Mas o ponto é como Resident Evil 7 conseguiu se apresentar tão bem e mesmo assim não esquecer de todos os outros pontos para poder impressionar. As perseguições, que foram elementos trazidos de forma rejuvenescida usando títulos como Outlast como base, apenas em certos trechos, estão aqui para poder expandir o que a franquia já tinha, mas a base do game continua sendo exploração com idas e vindas, além de muita coleta de recursos e gerenciamento de itens. Ou seja, eles conseguiram concluir o que Doom também fez. E como o ritmo do game é focado na exploração em primeira pessoa, sendo bastante calmo durante boa parte, além de te deixar sozinho, é fácil reparar nos detalhes que a gente comentou. A surpresa, no entanto, fica para que mesmo com essa qualidade tão grande nos cenários, com foco em diversas ramificações nos efeitos de luz que precisavam considerar diferentes tipos de ambientes na hora de atuarem, o jogo ainda roda em 1080p no PS4 base. Só que não para por aí, porque além disso, para poder imergir o jogador no contato com a câmera em primeira pessoa de forma fluida e imediata, não tendo delay entre o que você executa e como o personagem age, a performance é estável em 60 quadros por segundo em 99% do tempo. Para jogos com foco em narrativa, para poder aumentar o clima cinematográfico, muitos preferem os 30 FPS inclusive, porque se aproximam dos filmes. Mas é inegável ver o que acontece no mundo do game ao mesmo tempo em que você executa a ação. Acaba compondo a experiência de forma mais realista. E essa era a ideia do jogo. Tudo conseguiu ornar muito bem, além de ter revitalizado a franquia de uma forma geral. E em uma geração que os 30 FPS eram base, especialmente em 2017, reinventar uma saga com tantas responsabilidades e almejar um patamar acima do que se estava consolidado na performance, e de quebra mostrando o que o novo motor gráfico faria em outros títulos, é algo incrível considerando o PlayStation 4. Mas eu quero saber de você, qual foi o primeiro título do PS4 que conseguiu te impressionar? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião e, claro, a sua experiência, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.